Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Não nos conformemos com este século. Vamos lá ler como está aqui exatamente na Bíblia. Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Aqui na minha Bíblia tem como título A Nova Vida no Serviço de Deus. É a nova vida. E a nova vida, ela passa por aqui, pela transformação de mente. E realmente nós precisamos entender como que o nosso cérebro funciona, porque é por aqui que passa tudo, sabe? A repetição, ela muda as estruturas mentais. Então, tudo aquilo que eu vejo, revejo, que eu repito, aquilo vai se tornar minha realidade. E o cérebro, ele não processa essa diferença, ele apenas toma como verdade. É assim que o nosso cérebro é estruturado. E nós temos provas disso. Deus permitiu que o homem entendesse, que o homem comprovasse, e sinceramente, eu vejo isso como bondade de Deus, para que nós de fato entendamos como que as coisas funcionam e para que tenhamos essa condição de entender mais aprofundadamente, aqueles que têm sede e a maioria que tem intelectual, de entender como que são essas verdades bíblicas. Deus vem permitindo que a ciência descubra, que a ciência testifique, não que ele precise, mas porque nós realmente precisamos, amados. Eu vou ler um pedacinho para você aqui da pesquisa que eu fiz, ó. O cérebro acredita no que falamos e ouvimos porque não distingue perfeitamente a realidade objetiva, quer dizer, aquilo que eu vejo, de uma narrativa repetida, moldando a nossa percepção através de uma palavrinha, meio difícil, né, que se chama neuroplasticidade, e de vieses cognitivos, né, ligados aos pensamentos. Palavras, sejam elas externas, ouvidas, ou internas, aquilo que eu penso. O que acontece? Reescrevem conexões neurais, influenciando emoções e comportamentos. Por isso, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Por isso que a palavra de Deus diz, para nós não vivermos de acordo com essa realidade que a gente vê aqui no mundo. Ah, mas eu estou no mundo, como é que eu vou sair da realidade? Não, a gente não vai sair. Mas nós vamos, através de Deus, do Espírito Santo, da graça que nos capacita a tal, nos moldarmos, nos blindarmos, amados. Amados, é tão fantástico que o nosso cérebro, olha, tem um impacto emocional das palavras. Palavras positivas estimulam uma parte do nosso cérebro, sabe? Tá ligado à motivação, ao planejamento, enquanto palavras negativas ativam outra parte do nosso cérebro. Eu não vou ficar citando aqui, porque vai cansar, sabe? Então provoca ansiedade. Deus fez o nosso cérebro, o nosso corpo de uma maneira maravilhosa, como o Salmo 139 nos fala, de uma maneira assombrosa, maravilhosa. Ele nos criou, ele nos teceu, ele nos desenvolveu dentro do ventre materno, amados. Uma criança, o encontro de um óvulo com um espermatozoide. E ali há o desenvolvimento, crescimento de ossos e tudo mais que hoje está aqui, o meu corpo, o seu corpo. Deus pensou em tudo. Então, quando nós olhamos para a palavra, eu fui lá na ciência, dei essa volta, para falar para você mais uma vez, para realmente nós, assim, conhecermos como que nós funcionamos. Quando eu conheço, a minha ignorância cai. Sabe quando a gente fala assim, olha, deixa o passado no passado. É para que eu não fique revivendo, fique repetindo. Sim, com certeza, eu preciso compreender, eu preciso muitas vezes verbalizar experiências que nos traumatizam, que nos ferem, sabe, que trazem dor. Não é engolir a dor, não é engolir as lágrimas, como a gente já, em um tempo aí as pessoas falavam, engole a lágrima, engole o choro. Como é que eu falo pro meu netinho? E ele entende, só tem 1 ano e 3 meses, mas ele obedece. Ele já sabe. Ele já sabe que ele não pode fazer determinada coisa. Então, de engolir, sabe? Eu não vou viver chorando uma vida toda. Tenho tempo de chorar, como a própria Bíblia fala em Eclesiastes 3.
Há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para sentir saudade, há tempo para abraçar, há tempo para tudo. Então, há um tempo também que o choro, num luto, como não chorar, sabe? E que nós entendamos de uma vez por todas, sabe? Como eu deixei um devocional aqui esses dias, sabe? Os grandes homens de Deus, o próprio Deus encarnado em Jesus, ele chorou quando ele estava no Getsemane. Ele chorou de angústia, de tristeza, tudo que ele ia passar. Como que nós não vamos chorar, mas é necessário que nós realmente aprendamos esse funcionamento cerebral para que nós não nos tornemos vítimas dos acontecimentos, das maldades, vítimas daquilo que vai nos entristecer, que vai nos tirar do sério. Olha, a linguagem falada. As palavras que nós escolhemos, elas funcionam como lentes de foco automático. Como que isso? Elas ajudam a estabilizar, tá? Os estímulos, aquilo que nós recebemos em conceitos concretos. Olha o poder da palavra. E aí a Bíblia nos diz, pela palavra o mundo se fez. Tudo que não existia veio existir pelo poder da palavra. Queremos estimular alguém? Queremos que os nossas crianças, as pessoas à nossa volta, ou nós mesmos, sabe? Recebamos estímulos positivos, estejamos mais encorajados, mais estimulados, mais felizes. Liberemos palavras positivas. Observemos o nosso vocabulário, sabe? Falemos coisas que elevam. Não é que nós seremos pessoas bajuladoras, falsas. Não, não é nada disso. Mas escolhamos, sabe? As palavras que nós vamos dizer. Peçamos sabedoria a Deus, porque as nossas palavras têm o poder de construir, de elevar ou de destruir, de colocar no buraco. Deus deu esse poder às palavras. Então pensemos nisso, sabe? O cérebro transforma em pensamento repetido, em verdade, e ajusta a interpretação do mundo para corresponder a essa crença. O cérebro, ele poupa energia, isso também é comprovado. Então, aquilo que eu for ver, escutar, ele procura acreditar naquilo para lhe poupar energia. Então, imagina se eu estou ouvindo loucura, se eu estou ouvindo músicas que me diminuem, sabe? Músicas terríveis, que denigrem, que diminuem, sabe? O valor do ser humano, que falam besteiras, palavrões. O que isso vai me alimentar negativamente? Que tipo de alimento nós estamos dando para a nossa mente? A palavra diz, assim como o homem pensa, assim ele é. E você vai realmente pensar, nem fica sem pensar. Aquilo que você está ouvindo, tudo aquilo que você está vendo, está sendo alimento. Não tem como não ser. E nós precisamos estar cientes, sermos ignorantes quanto a essa realidade. Porque senão, essa realidade vai te colocar no bolso de alguém. Você está ali preso no bolso, livre. Eu tenho Deus o direito de você escolher o que você vai pensar, o que vai ver, o que você vai ouvir, sabe? Ele nos fez livres. Cristo nos libertou, sabe? Então, nós precisamos realmente ter muito cuidado com tudo isso. Se você vive dizendo, eu não consigo, eu tô doente, ainda que você esteja até adoecido, mas quando você repete isso, você intensifica, sabe? Sempre quando eu sinto alguma coisa, quando eu sou um ser humano normal como qualquer outro, quando vem pensamentos negativos, sabe? Eu penso sempre naquela passagem bíblica que fala, Jesus levou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si todas as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou curada, sabe? Ele veio para nos curar, ele veio para nos lavar, ele veio para nos dar vida abundante. Mas por que tantas pessoas não têm vida abundante? Porque estão na ignorância. Ainda não compreenderam o mecanismo da fé. A fé racional, ela é real. A emoção, a sentimento, sim. Olha, quando eu estou louvando, adorando, quando eu estou assim, naquele momento com o meu papai, com o Espírito Santo, eu choro muito, sabe? Ele me toca no mais profundo. Eu não consigo nem falar, só as lágrimas que descem, os meus lábios tremem, sabe? Eu estou passando por um momento muito especial com o Espírito Santo. Ele está ali trabalhando em mim. Eu estou sendo, sabe, habitada. Eu estou sendo visitada. Eu estou sendo, sabe, ministrada.
em contato com algo muito maior do que eu. Como que o meu corpo frágil não vai reagir, não vai tremer, não vai chorar. Outras pessoas dançam, outras pessoas pulam, outras pessoas, sei lá, cada um é cada um. Eu sou assim. Mas eu digo para você, nesse momento que a emoção entra, mas é necessário que a fé seja racional. Senão as pessoas vão sempre procurar, né? Aquela pregação que vai emocionar. E aí, essa é uma realidade muito dura, às vezes, nas igrejas. As pessoas querem estar sempre emocionando pro lado, né? Só positivo. Se emocionar pro arrependimento, se chorar bastante, gritar bastante, ficar bastante triste, soluçar bastante por um pecado que está em arrependimento, ou glória a Deus, da mesma maneira que teve o prazer de ir lá pecar, que nós também, quando nos arrependermos, temos essa mesma intensa emoção. Mas precisamos ter cuidado, amados, para não acharmos que é só emoção e ficar naquilo ali, sabe? Não. A fé racional são escolhas, sabe? São atitudes. Então é necessário que nós peçamos a Deus uma fé madura. Em resumo, o cérebro não cria a realidade. Ele executa a realidade em que você acredita e repete. No que é que eu tenho acreditado e repetido? De preferência, que seja a palavra de Deus. Saudavelmente interpretada. Muito cuidado com gente que está fazendo bagunça com a palavra de Deus, que não é a palavra raiz, que não é a palavra real. Muito cuidado. Muito cuidado ainda é pouco, que a Bíblia fala lá em Timóteo. Viveríamos tempo, né, da coceirinha no ouvido, de ouvir aquilo que nos agrada. Então tem muita gente falando coisas agradáveis aí para ter visualização na internet, para que as igrejas ficam cheias, recebam dízimos. Dói falar isso? Não, não dói, mas deve doer um pouco ouvir isso, né? Mas é realidade, nós não vamos nos iludir. Então nós precisamos sim, sabe? Procurar uma fé saudável, procurar sair da ignorância. E isso aí começa sabendo como que o nosso sistema de controle, de recepção, de emissão, de existir, que é isso aqui, sabe? Tá funcionando. Por que a Bíblia que fala que os loucos não errarão o caminho? Eles não têm escolha, sabe? Eles são puros. Já pensou nisso? Que uma pessoa que é doente mental, ela pode estar aqui, às vezes dá trabalho, obviamente, você fica com dó, mas ela já está salva. Mas os normais não. Tem que ter muito cuidado. Porque a gente pensa, a gente escolhe, tá? O tempo todo. Então vamos lembrar, o cérebro não cria realidade, ele não está criando, ele é criativo, sabe? Mas ele executa a realidade em que você acredita e repete. Pense no que você tem pensado. Pensemos no que nós temos pensado. Lembrando que muitos pensamentos o inimigo joga, vem do céu, de Deus para nossa mente, mas a maioria deles somos nós com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o nosso passado, com os nossos desejos de futuro, com aquilo que a gente ouve, a gente vê, um conjunto, amados. Amém? Antes de você sair daí, vai lá, curta, compartilhe, se você acha que essa mensagem pode ajudar alguém. E deixa aí seu amém, seu comentário, seu pedido de oração e tudo mais, para que o canal continue. Se você considera que isso seja importante. Eu estou aqui falando, mas eu não posso fazer a outra parte. Que só em união, em comunhão com outras pessoas, as coisas podem acontecer. Nem Jesus fez a obra sozinho. Nem ele sendo o próprio Deus. Ele sempre quer viver em comunhão. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, que nós possamos nos ajudar mutuamente. Papaizinho querido, santo, justo, fiel. Pai, eu não tenho poder nenhum, exceto que vem de ti, para tocar naquela pessoa que me ouve, para que ela tenha essa clareza, Deus, completa, Deus. Revela essa palavra lá na mente de cada um, com as realidades que cada um já tem, Deus. Mas trazendo renovo, lavando a mente, ó Deus. Quebrando toda a fortaleza de mente. O que é uma fortaleza de mente, papai? É aquilo que nós pensamos tantas vezes que se tornou algo forte dentro de nós. Mas eu digo, Pai, com relação às coisas negativas, aquelas coisas que são inverdades, aquelas coisas que não têm trazido paz, aquelas coisas que têm nos colocado em cativeiro, ó Deus, exilados, ó Pai, em sofrimento, em memórias, ó Pai, repetitivas que não nos levam a nada, mas só aumenta a nossa dor, ó Pai. Paizinho, que seja uma oração libertadora, que essa pessoa que me ouve, ó Pai, possa tomar a consciência profunda dessas verdades, essas realidades que o Senhor colocou aqui na minha mente para eu dizer, ó Pai, a fim de que seja liberta, a fim de que tenha novidade de vida, que foi esse o propósito do Senhor ter vindo,
ter morrido, ter sangrado até a última gota. Ah, Pai, não pode ser em vão. Nós pedimos, ó Deus, nos ajude. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. E quando não aparecer aí, né, notificação de que tem um vídeo novo, tem muitos vídeos gravados aí. É porque às vezes a dinâmica, e eu obedeço a Deus. Ele diz pra mim, até determinada hora, a partir dessa hora você não vai mexer mais no celular. Eu não mexo. Então, às vezes, na minha dinâmica, ainda mais nesse momento, na minha readaptação, com relação à missão e tudo mais, às vezes eu me perco um pouquinho. É natural, eu sou ser humano. Então eu te peço, vai lá em outros vídeos e veja e reveja. Deus tem sempre algo para nos dizer. Amém? Mais uma vez, um beijo. Até o próximo vídeo.